Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos fazer a devocional dessa noite. Eu espero que você esteja bem, que o Senhor te abençoe e que a palavra de Deus possa te edificar. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, livro do profeta Jeremias, livro de Lamentações. Nós meditaremos no capítulo 1, nos versos de 1 a 11. A nossa devocional tem como título O Lamento de Sião. Nós vivemos num período difícil e o meu trabalho como pastor é exortar as ovelhas, às vezes de forma que isso não me agrada muito, mas eu creio que se faz necessário nesse período. Nós vivemos num momento egoísta, onde nós temos pessoas mimadas que não sabem receber uma resposta tendo como afirmação não. Pessoas que não aceitam ouvir não. Somos orgulhosos demais para aceitar qualquer situação que contraria a nossa vontade ou aquilo que nós desejamos. Assim, então, muitas vezes a igreja tem feito dessa pandemia, esse momento que vivemos, um momento muito parecido com isso. Nós temos, uma vez que fomos proibidos de adorar a Deus através do culto, nós inventamos então cultos online, de maneira muito rápida, substituindo a adoração verdadeira por uma mera invenção. Muitos então têm acreditado que essa é a igreja do futuro, onde o sofá da minha casa agora se torna o conforto para mim. Somos mimados demais para ouvir um não e aceitar tudo o que está acontecendo em nosso redor. Nós somos muitas vezes imediatistas, queremos tudo do nosso jeito. Assim muitos têm se acostumado e se acomodado nesse momento em suas casas, achando que a igreja virtual é uma desculpa. Outros ainda têm se virado contra Deus. Estão dizendo, Deus não é um Deus que ama, porque se Ele amasse de fato, Ele não deixaria as pessoas passarem por todo esse sofrimento. Cuidado, foi exatamente isso, o pecado e isso que aconteceu com a nação de Israel. Como filhos orgulhosos, eles não aceitaram as exortações de Deus para eles. Eles não queriam sequer ouvir aquilo que Deus tinha a dizer. E assim então, cabe a nós ouvirmos a citação do autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 5, que nos lembra: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles for reprovado. Assim, meus amados, cuidado, pois um filho de Deus aceita a repreensão do Pai. Ele se coloca de maneira humilde na presença dele. Ele se humilha, se prostrando com o rosto em terra, colando os seus lábios no pó e na cinza, aceitando a disciplina e reconhecendo que ela é justa e que ele merece a punição. Nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos profanado o seu dia santo. Nós temos nos ocupado de outras coisas. Ao invés de cultuarmos a Ele, nós temos deixado com que o pecado entre no nosso lar e na nossa casa. E talvez nós precisamos entender que Deus está nos corrigindo num momento como esse. Irmãos, nós temos que entender que é tempo para prantear, é tempo para chorar, é tempo para clamar pela misericórdia de Deus. É tempo de nós aprendermos com o profeta. É tempo de nós lembrarmos que todas as coisas cooperam, sim, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós temos que nos lembrar que ainda que a figueira não floresça, ainda assim nós devemos nos alegrar no Senhor. E é exatamente isso que o profeta Jeremias tem a nos ensinar no seu livro que ele escreveu. Jeremias vivia um momento muito triste da história de Israel. Israel estava prestes a ser levada cativa para a Babilônia. A nação de Judá estava prestes a sofrer as consequências do seu pecado. E Deus alertou Jeremias enquanto a isso. E por isso Deus lançou uma grande maldição, dizendo que levaria todo o seu povo
para o cativeiro. E ouvindo isso do Senhor, Jeremias clamou a Deus. Veja só, ele diz: como já solitário a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva e que foi grande entre as nações. Assim então, Jeremias clama porque aquela cidade que era o centro, o cerne de todas as coisas, agora era uma cidade que estava vazia. Uma cidade que não se ouvia mais a voz de Deus. É bonito ainda de ver que, embora nós não consigamos ler hebraico, mas esse texto está estruturado em uma forma acróstica, onde o alfabeto hebraico serve cada letra para iniciar uma estrofe dessa profecia de Jeremias aqui. O ponto dele é mostrar que Deus havia desolado a sua nação, havia deixado eles agora sozinhos ali. Toda a nação havia sido levada, a cidade estava vazia e destruída. É impossível não afirmar essas palavras e não nos lembrar do momento que estamos vivendo. As cidades estão desoladas, estão vazias. Assim então, parece que nós somos a viúva, porque nós vivemos um momento onde parece que Deus está longe de nós. Mas essa não é a verdade. O ponto é que Deus está exercendo o seu juízo para com as nossas vidas. E no verso 2, Jeremias diz: chora e chora de noite, e suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus são perseguidos, o apanharam nas suas angústias. Assim, Jeremias fala de um momento muito triste, porque todos foram desolados, porque Judá foi levada cativa, porque os inimigos e nem os amigos ajudaram ela neste momento. Pelo contrário, eles zombam do povo de Deus, como muitos têm feito neste momento, dizendo: o que adiantou vocês irem à igreja, prestarem culto, agora nem isso vocês podem fazer. É exatamente isso que a nação de Israel estava vivendo ali, e é exatamente isso que nós estamos passando. Mas eu queria me deter no verso 4, que diz: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Meus amados, nós vivemos esse período. Nós estamos impedidos de cultuar a Deus. Nós estamos impedidos de ir à casa do Senhor, de prestar culto a Ele. Nós gememos e angustiamos por isso, porque Deus trouxe essa aflição sobre nós. Mas esse é o momento de nós entendermos a vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, assim como Jeremias reconhecia que a nação de Israel merecia isso. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estávamos profanando o nome de Deus, e por isso Deus trouxe juízo sobre a sua igreja no mundo todo. Matthew Henry diz algo muito sábio a nós. Ele diz o seguinte: Deus frequentemente nos dá a conhecer o valor das misericórdias pela falta delas, e a adversidade é suportada com maior dificuldade por aqueles que caíram nela da altura da prosperidade. Davi, quando foi banido das ordenanças de Deus, teve o seu coração ferido, recordando que havia ido com a multidão à casa de Deus. Isso está escrito lá no Salmo 42, verso 4. Irmãos, às vezes é difícil para nós passarmos por tudo isso, porque nós vivíamos um momento próspero, de paz. Nós podíamos ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, nós podíamos cultuar livremente, e hoje não. E por isso nós sentimos, por isso fere o nosso coração. Os nossos adversários têm triunfado. Infelizmente, muitos ímpios têm se levantado e profanado o nome de Deus. Muitos reis, muitos príncipes que não creem no Senhor, têm
tem usado desse momento para ir contra a igreja e contra a vontade de Deus. O esplendor da filha de Sião, que somos nós, a igreja, tem se passado muitas vezes, de maneira ofuscada. Mas esse é o tempo para nós chorarmos diante de Deus. Esse é o tempo para nós colocarmos as nossas vidas diante dele. No verso 8, Jeremias diz ainda: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam a desprezavam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Meus amados, esse é um tempo para nós reconhecermos que erramos. É um tempo para reconhecermos que somos falhos. É isso que um filho faz. Ele aceita a disciplina, ele reconhece o erro. Ele se humilha clamando pela misericórdia de Deus. É isso que nós temos que fazer. Depositar as nossas vidas no Senhor. Faça isso hoje em sua casa. Clame ao Senhor. Peça misericórdia. Coloque diante dele tudo aquilo que você errou ao longo desses anos. Reconheça que ele está pesando a sua mão sobre nós. Mas assim, nós cremos que se nós nos humilharmos e clamarmos pelo nome de Deus, ele nos atenderá. Ele ouvirá o nosso choro, o nosso clamor. Mas para isso é necessário chorar. Não seja orgulhoso. Não ache que está tudo bem. Mas entenda aquilo que Deus está fazendo e experimente da graça e da misericórdia sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana agradável na sua presença. Medite sobre essa palavra e confie no Senhor, pois mesmo Deus levando o seu povo cativo, Ele prometeu que viria salvá-los. E Ele fez isso através do teu Filho Jesus. E nós sabemos disso, porque nós já desfrutamos dessa salvação através do Cordeiro, do pastor que veio resgatar o seu povo do exílio. Por isso, meus amados, ainda que estejamos nesse exílio, nesse deserto, nessa vida, nós temos a certeza que um dia Cristo retornará nos céus. E nós nos uniremos a Ele e seremos livres de todo choro. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Todas essas coisas passarão e nós habitaremos na presença de Deus. Amém.